Fala galera, bom dia, resenha, tudo bem com vocês? Pois é, galera, tem coisas que só acontecem com o Corinthians, só sendo corintiano para saber lidar com essa metamorfose de sentimentos que é torcer pro Corinthians, cara. Como pode um time ter tanto poder para levar o torcedor para alegria, assim como levar o torcedor para esse desgosto, para esse gosto amargo na garganta que a gente está sentindo hoje? Fala a verdade, tem coisas que só acontecem com o Coringão. Pois é, galera, tudo certo para o Tite assumir o Corinthians, as conversas avançadas no final de semana, segunda-feira os detalhes ali batidos com o empresário do Tite. O Tite autorizou abrir conversas com o Corinthians, viria para São Paulo nessa terça-feira pela manhã assinar o contrato e até mesmo comandar o treinamento da tarde já com o elenco do Corinthians. E eis que nessa madrugada, familiares do Tite dizem que ele passou mal, uma crise de ansiedade, e hoje pela manhã entraram em contato com o Corinthians desfazendo o negócio. Pois é, você acredita nisso? Será mesmo que o Tite, com a experiência, com a bagagem que ele tem, deixou de assinar com o Corinthians por causa de uma crise de ansiedade? Que crise de ansiedade que é essa? O que será que causou essa crise de ansiedade no Tite ao assinar com o Corinthians? Será que ele ouviu algumas coisas de última hora que ele não gostou? Será que algo que ele estava esperando para daqui uns meses resolveu sair agora, tendo em vista que ele estava em negociações avançadas com o Corinthians? Eu tenho a minha informação de que é isso mesmo que aconteceu. Eu acredito que seja isso que aconteceu, uma dessas duas coisas. Eu não acredito que estava tudo certo entre Tite e Corinthians e de repente o Tite se sentiu mal nessa noite, amanheceu com crise de ansiedade e resolveu desmarcar o negócio. Não, eu não acredito nessa tese. Quem quiser acreditar, acredita. Quem quiser pagar de bom moço na internet, falando que depressão é coisa séria, que doença mental não se brinca, etc e tal, fique à vontade, eu não compro esse barulho. Eu tenho certeza que nas últimas horas, nos últimos detalhes, ou o Tite ouviu de alguém da diretoria do Corinthians ou de alguém próximo que tem acesso aos bastidores do Corinthians, que o Tite tem, né? Muito amigo ali no Corinthians, muita gente da antiga diretoria que já trabalhou com o Tite, com certeza tem contato com o Tite até hoje. Então, provavelmente o Tite ou ouviu alguma informação de bastidores do Corinthians que desmotivou ele a assinar com o Corinthians, tendo em vista aí que o Corinthians está vivendo uma catástrofe ali na parte administrativa, né? O presidente do Corinthians, Augusto Melo, aí periga de sair aí da presidência, né? Periga de sair do cargo. O presidente do Corinthians, a gente sabe aí que periga sair da presidência, né? É um cara que está sendo investigado pela polícia, está sendo aí praticamente indiciado pela polícia. A gente sabe que o Augusto Melo aí pode sim sair da presidência do Corinthians, ele está sendo investigado pela polícia, prestou inclusive depoimentos do caso Vaidbet. Então sim, pode ser que esse caso complique a vida do Augusto Melo na presidência do Corinthians, que os bastidores do Corinthians fiquem ainda mais quentes e o Tite não quis participar dessa situação. Ou pode ser que o Tite tenha recebido alguma ligação do seu empresário ou de alguém influente no futebol dizendo que abriria uma possibilidade para ele daqui uns meses, que era para ele aguardar e não fechar com o Corinthians, que é algo que ele vinha esperando, algo muito mais vantajoso, seja pela qualidade de vida, seja pela parte financeira, sairia mais para frente, que por enquanto era bom ele não fechar com o Corinthians para manter esse caso em aberto. E aí ele soltou essa porque ninguém ia tripudiar, ou muita gente não iria tripudiar sabendo que doença mental é algo sério. E aí ele tira um tempo para descansar, um tempo para se curar, um tempo para se cuidar. E daqui uns meses, num passe de mágica, ele assume com outro clube, distante do Brasil, aí, mais tranquilo, num mercado sem muita pressão no futebol. Acaba dizendo que precisava disso, que ele vinha de anos e anos aí de muita pressão. Vai ter gente ainda que vai bater palma para ele, que vai estender tapete vermelho para ele. E o Corinthians, mais uma vez, fica na mão. Fica a Deus dará, como diria, né? A gente fica aí a ver navios nas mãos do Tite, mais uma vez. Tite que há uns tempos atrás negou trabalhar no Corinthians para trabalhar no Flamengo, né? Na época ele justificou que não ia trabalhar em clube nenhum, que não aceitaria aí treinar o Corinthians porque ele não estava pronto para voltar ao trabalho,
que ele estava num momento ali de reflexão, tinha acabado de sair da seleção brasileira, usou isso como argumento para não salvar o Corinthians do rebaixamento, né? E aí depois de algum tempo, logo depois ele já assumiu o Flamengo, falou que não tinha falado nada daquilo, que a situação era diferente, que o projeto era para o próximo ano, mas que ele estava assumindo ali o Flamengo para ajustar algumas coisas, enfim. Demagogia pura, hipocrisia barata, coisas que já são da personalidade do Tite. Quem acompanha o Tite há mais tempo sabe que ele costuma fazer isso sim, é um demagogo, é um hipócrita sim, é um tremendo de um filho da puta, para usar o português claro, né? É um cara que não tá nem aí pro Corinthians, não tá nem aí pro corintiano. O corintiano que nutre qualquer sentimento passional pelo Tite, sim, é um idiota, na minha opinião, porque nós somos corintianos, a gente tem que apoiar o Corinthians, a gente não tem que apoiar profissional nenhum. A gente apoia eles enquanto eles estão no Corinthians. Saiu do Corinthians, cara, forte abraço, boa sorte, ou senão a gente detona eles com aquela famosa praga de corintiano, coisa que a gente fez com o Cássio aí recentemente, coisa que a gente fez com o Carlos Miguel, inclusive com o próprio Tite no Flamengo, quando ele assumiu o Flamengo ali, que a gente jogou aquela praguinha de corintiano e não deu nada certo para ele, e acabou se fudendo lá no Flamengo. Então é isso que o corintiano tem que ter. Ficar nervoso que o Tite preferiu o Flamengo, ficar nervoso que o Tite não aceitou o Corinthians, não. Bola pra frente, segue o baile, eu só não vou cair nesse embalo de que ele sofreu algum problema de ansiedade, que ele tá com qualquer tipo de problema mental e que ele precisa cuidar da saúde. Provavelmente ele ouviu alguma coisa de bastidor que não agradou na hora H, ou ele recebeu um telefonema do próprio empresário dele dizendo que o outro assunto lá que ele vinha negociando, algum clube que ele queria assumir daqui a um tempo, disse para ele ficar tranquilo que tá tudo certo, que é só mais alguns meses, e aí ele usou essa desculpa para deixar o Corinthians na mão mais uma vez. Cabe a nós, corintianos, agora de vez encerrar o ciclo com esse cara, encerrar a trajetória. Foi vitorioso, bate palma para ele, obrigado. 6 títulos aí com o Corinthians, conquistou Campeonato Mundial, Libertadores, foi campeão paulista, campeão brasileiro, Recopa, enfim, ganhou tudo com o Corinthians. Mas depois disso parece que ele nunca mais quis voltar para treinar o Corinthians. Acho que ele tem medo de manchar essa boa impressão que ele deixou com o corintiano. Eu não sei se ele está apto a lidar com a pressão que é treinar o Corinthians novamente. Mas enfim, dito isso, acredito eu que o Tite inventou uma bela de uma desculpa para não assumir o Corinthians. A gente vai ter que fingir que engoliu essa, mas eu não. E cabe agora ao corintiano e à diretoria do Corinthians criarem vergonha na cara, apagarem de vez a possibilidade desse cara um dia voltar a assumir o time do Corinthians. E não é esse ano, ano que vem, é nunca mais mesmo. Não aceitar mais falar do nome desse cara. Esse cara pode ligar e se oferecer para trabalhar no Corinthians, o Corinthians não pode aceitar. Jamais, o Corinthians é muito maior do que isso. O Corinthians já havia passado uma vergonha tremenda quando ele deixou de treinar o Corinthians e assumiu o Flamengo. Agora estava tudo certo para fechar com o Dorival, dispensamos ali o Ramon Dias, agradecemos o Ramon Dias, ganhou o Campeonato Paulista pelo Corinthians, saiu de forma digna pela porta da frente, foi embora, ficamos sem treinador, estávamos negociando com o Dorival Júnior, sim, não adianta falar que não negociava. Apareceu a possibilidade do retorno do Tite, a torcida nas redes sociais começou a ficar ali eufórica, essa diretoria fraca, que sempre toma atitude baseada no termômetro das redes sociais, foi para cima do Tite, deixou o Dorival de escanteio, e o Tite fez o que fez. Na hora H, sem qualquer pudor, sem qualquer tipo de cerimônia, deixou o Corinthians na mão. E a desculpa que ele deu é tão ridícula, cara, que, acho que 50% da população brasileira sofre de depressão ou crise de ansiedade. E o que a gente faz? A gente se esconde embaixo da cama? Não, a gente vai para cima do trabalho, vai para cima dos médicos, a gente vai, toma remédio, faz tratamento, busca ajuda de profissional e segue a vida. Você acha que isso vai abalar a vida do Tite? Você acha que agora o Tite está deitado numa cama ali com algum problema psicológico? Não tá. Não tá. Deu uma desculpinha barata. Tomasse um remédio, tomasse um banho, tomasse um remédio. Fosse até o Corinthians ali, conversasse, explicasse a situação dele, deixasse para fechar a semana que vem. Aparava ali as arestas, os últimos detalhes. Conhecia o CT ali, revivia ali os tempos de CT, vamos dizer assim, né? Porque ele já conhece. Mas não, ele preferiu deixar o Corinthians na mão de forma vexatória novamente, de forma pública. O Corinthians está passando vergonha hoje. Hoje o corintiano está ouvindo chacota dos torcedores rivais.
e com razão, tem que ter chacota mesmo. Tite pisou aí na cara dos corintianos mais uma vez. E é isso, galera. Agora é tentar fechar com o Dorival. Provavelmente o Dorival vai pedir até mais alto do que ele vinha pedindo da outra vez, porque ele deve estar pensando assim, agora vocês me querem, agora vocês querem conversar comigo? Então o preço é esse. A gente vai ter que baixar a cabeça pro Dorival, que é um técnico mediano, que vem sem histórico nenhum vitorioso aí pro Corinthians. E é isso, vamos ter que aceitar isso aí graças ao senhor Adenor, o Tite, né? O demagogo, o hipócrita. E é isso, galera. Esse é mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o sentimento do corintiano. O sentimento que eu tô frustrado, angustiado, indignado com esse filho da puta. Mais uma vez fez isso com o Corinthians. Conseguiu realmente pisar na história que ele tinha com a gente. Se você gostou desse vídeo, se você se identifica com esse desabafo, deixe seu like, curta o vídeo aí, compartilhe o vídeo com os amigos de vocês. Bora fazer o canal Corintiano Resenha crescer. Tô voltando agora aí pra internet depois de um tempo parado. E é isso, um abraço e vai Corinthians. Tchau.